Ó Senhor, querido Deus, diante da tua presença, Pai, estamos aqui, a Garaçuba de Arabaia, nesta manhã de domingo. Que o Senhor venha falar conosco através da tua mensagem. Eis-me aqui como canal de bênção para falar aquilo que tu mandares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois o teu reino, o poder e a glória hoje para todos sempre. Amém. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar louvando para agradecer esse Deus maravilhoso. Conta pra Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanimes com a tua cruz. O que tu precisas, conta pra Jesus. O que tu precisas, conta pra Jesus. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Uma fé que uma vez foi, ou labarei, me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada. Cantarei com louvor para o céu. Quero andar de valor em valor. Labarei decou. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Amada igreja, agora abra as nossas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 28, que diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Somente até aqui. Pai, graça da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Irmãos, irmãs, esta mensagem aqui é muito forte, é muito impactante. O Senhor me deu umas visões, em revelações de sonho, e a qual eu via imagens, aleluia, sobre esta passagem aqui. Aleluias. Ou seja, o Senhor Jesus, ele é fiel para nos dar a vitória, mas nós não podemos duvidar do poder de Deus. Pedro, no primeiro momento, ele olhou para Jesus e andou sobre as águas. Ou lá, barabalabarei de candarabachai. Porém, ele sentiu o vento forte e teve medo. Ou seja, muitas das vezes eu e você temos que olhar para Jesus e ficar firme em Jesus. Se nós olhar para o medo, para o vento, nós vamos afundar. Aleluia. Então, o que nós temos que fazer? Focar em Jesus e andar sobre as águas. Aleluia. Porque aquele que está em Cristo, irmãos, nada abala ela. Pode passar por tormenta, pode passar tempestade, pode passar o que for. Ela está em Cristo. Se você está em Cristo, você não duvida, você anda sobre as águas. Mas se você, em algum momento, olhar para a prova, olhar para o medo, olhar para o vento, para a tempestade, para a fornalha, você vai afundar. E o Senhor falou aqui para ele: Lá barabalarei de coxa, elebelebelei de candarabachai. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, para nós recebermos vitória de Deus, não podemos duvidar de Deus. Tudo é possível ao que crê, não ao que não crê. Tem pessoas que no primeiro momento confiam em Deus, depois começa a prova, começa a luta, ela começa a desacreditar. Será que Deus vai me enviar? Será que Deus vai me curar? Será que Deus vai abrir a porta? Será que eu vou conseguir vencer essa guerra? Irmãos, o Senhor não está. Você tem que estar 100% positivo. Eu vou vencer, a vitória é minha, Jesus está no meu barco, eu vou alcançar os meus objetivos, a minha vitória chegará. Porque tem muita gente que ora e acha que Deus não está ouvindo a oração.
Ela fala assim, nada aconteceu na minha vida, tá do mesmo jeito. Só que, porém, irmãos, o Senhor tem o tempo e a hora certa para operar milagre. Nós não podemos orar um tempo e achar que Jesus não vai fazer um milagre. Ele vai fazer um milagre, mas na hora dele. E temos que ter paciência. Esperei com paciência no Senhor. Aleluia. Eclesiastes fala que tudo tem um tempo, e o tempo é do Senhor. Tem pessoas que não estão, aleluia, no tempo de receber vitória. E elas querem a vitória. Aí a vitória não chega e ela começa a desacreditar. Ela começa a duvidar. Não, vamos fazer que nem Pedro no primeiro momento. Olhar para Jesus e andar sobre as águas. Ele teve uma atitude de fé e ele andou. Então, assim, o segredo é esse. A gente ter uma atitude de fé e andar sobre as águas, independente do medo da tempestade e do vento forte balançando. A gente tem que crer que o Senhor vai entregar o sobrenatural. A gente tem que crer que o Senhor vai fazer acontecer um milagre. Aleluias. Quando a gente vai para um deserto, irmãos, a gente tem que crer no milagre antes de acontecer este milagre. Então é necessário eu e você ter fé em Deus, não duvidar dele. Porque se nós duvidar do Senhor, nós não vamos conseguir o nosso objetivo. Tem pessoas que oram para um parente, ora 1 ano, ora 2 anos, aí não acontece nada, a pessoa para de orar. Ah, não, já orei, já busquei e nada aconteceu. Calma, tudo é no tempo de Deus. A porta que se bate, ela tem que abrir. Aleluias. Lebelebele de cou, xerebelebele de candalabará de candalabachai. Não desacredita, irmãos, do poder de Deus, porque o Senhor, ele é fiel para nos honrar. Muitas das vezes o Senhor está provando nós no meio do deserto. Então, a partir de hoje, não duvide que Deus tem para a tua vida. Não duvide que ele possa fazer. Para de ficar olhando para a prova. Para de ficar olhando para o vento, para a tempestade. Foca em Jesus. Senhor, eu confio em ti, vou vencer, a vitória é minha. Aleluias. A gente tem que crer, irmão, senão a gente não recebe. Aleluias. Pedro creu no primeiro momento, depois foi olhando para o medo, foi olhando para o vento e foi afundando. É isso que acontece com muita gente. Primeiro momento, crê que Jesus vai fazer, crê que Jesus vai entregar, aí passa-se um tempo, ela começa a ficar olhando para a prova. Ela começa a ficar olhando para o medo, para o vento, para a tempestade. Ai, a minha prova não cessa, ai, eu não aguento mais, ai, eu vou desistir, ai, porque é muita aflição, ai, porque é muita cobrança, ai, porque é muita gente me perseguindo. Irmãos, nós estamos pagando preço para a vitória chegar nas nossas mãos. Ninguém paga preço por bênção, porque até o ímpio tem bênção. Até, aleluia, o ateu tem bênção. A gente paga preço por salvação. Aleluias. Lebelebele de calabará de candarabachá. Então fique firme com o Senhor Jesus. Ele é videiro, nós somos os ramos. Aleluias. Jesus precisa estar na gente, a gente precisa estar em Jesus. Não adianta querer viver uma vida de solteiro, porque quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, você faz um casamento com Jesus. Então todas as suas atitudes têm que estar alinhadas no trono de Deus. Não adianta você querer fazer algo, aleluia, fora daquilo que não é de Deus. Você vai pagar preço. Então tudo que você for fazer, coloque nas mãos de Deus. Vai daqui na esquina, me convidar para uma festa. Olha a Deus se é dele, para você nessa festa. Abriu uma porta de emprego. Olha a Deus para ver se é dele, essa porta de emprego. Aleluias. Estou entrando no relacionamento. Olha a Deus para ver se é dele. Alabarei de coxa, elebelei de canabachai. Tudo coloca no altar de Deus, irmãos. Para amanhã depois você não pagar um preço alto. Tem muita gente que aceita Jesus e começa a viver a vida da maneira que ela quer, da forma que ela quer. Ela não consulta o Senhor, ela não pede permissão a Deus, ela só vai fazendo coisas. E aí depois vem o preço. Aí depois vem o choro, vem o ranger de dente. Por quê? Porque não colocou no altar. Porque não orou a Deus. Porque agiu, aleluia, lei de calabará, em carne. Uma pessoa espiritual, tudo ela vai orar. Tudo ela vai orar. Pode ter certeza disso. Ela vai colocar tudo no altar. Ela não vai fazendo coisa assim, eu vou fazer tal coisa que eu tô sentindo. Não. Ela vai orar. A fé é em Deus, irmãos. A fé não é emoção. Alabarei de coxa, eleberei de candalabará de candalabachai. Tudo é no altar. Então hoje o Senhor fala para mim, para você, olhar para Ele. Olhe para Ele que você vai andar sobre as águas. Se você olhar para a sua luta, se você olhar para o teu desespero, para o teu medo, você vai afundar. Olhe para Cristo, irmãos. Olhe para Cristo.
Não tire o seu olhar de Cristo. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. É tão maravilhoso quando a pessoa crê no milagre de Deus. O milagre acontece. Aleluias. Tem pessoas que eu nem conheço pessoalmente. Só de eu conversar com as pessoas, orar, interceder por essas pessoas têm uma fé e elas conseguem vitória, irmãos. E não demora muito, não. Elas conseguem automaticamente vitórias. Porque elas creem que Deus entrega o milagre. Eu falo algo para elas, elas creem. Elas confiam que vai acontecer e Deus faz o milagre. Aleluias. Então tudo é possível para aquele que crê. Precisamos crer no agir de Deus. Precisamos ouvir que o homem e a mulher de Deus fala. Tem muita gente que não está ouvindo. A fé é de ouvido. Aleluias. Quando o homem e a mulher de Deus falar algo para você, acredite para você receber a tua vitória. Porque se você desacreditar, você não vai receber absolutamente nada. As pessoas estão que nem Tomé. Eu tenho que ver para crer. Então vai ficar sem receber nada. Porque tem que ser diferente com Cristo. Eu creio, tomo posse, a vitória é minha. Aí você recebe. Aleluias. Lebelei de calabarabalarei de colche, lebelei de cantarabachai. Deus não trabalha em rebeldia, viu, igreja? Deus não trabalha em emoção, não trabalha em rebeldia. O Senhor trabalha em fé. A fé é, aleluias, lei de calabara de cantarabachai. Fé, aleluias, e atitudes temos que ter na caminhada com Deus. Aleluia. Não adianta a pessoa só ter a fé também e não ter atitude. Então a fé e a atitude tem que andar junto. Aleluias. Porque, aleluias, a obra, aleluias, tem que acontecer. Lebelei de colche, lebelei de cantarabachai. Então a partir de hoje, foque em Jesus e ande sobre as águas. Não olhe para a tua luta, olhe para Cristo, porque Ele é maior que tudo. É esta mensagem, graça e luz para toda a igreja, a qual, aleluias, este áudio de vídeo foi enviado. A ordem é para marchar. Marche para Jesus, contribua com a obra de Deus. Aleluias. Compartilhe a obra de Deus. Fala de Deus para as pessoas. Fala de testemunho, aleluia, de Deus para as pessoas, porque isso é uma obra. Vamos exaltar o Senhor, não o mundo, né, irmãos? Tem muita gente, aleluias, que vem atrás de Cristo na hora da dor. Mas na hora de exaltar que Deus fez, que Deus faz, a pessoa não conta. Então precisamos contar as bênçãos de Deus. Graça e luz, bom domingo para todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.